aí debaixo de um tema nessa imersão, que é plenitude e graça. Repita comigo, plenitude e graça. Ah, glória a Deus. Tá fraco, irmão. Plenitude e graça. Glórias a Jesus. Irmãos, a palavra de Deus, ela nos diz em Pedro, 1 Pedro, capítulo 5 e versículo 10, que o nosso Deus é o Deus de toda a graça. Aleluia! O Deus que você serve é um Deus de toda a graça. E a palavra graça, meu irmão, a palavra graça, ela significa favor e merecido. Eu e você não merecíamos, mas aprove ao Senhor nos amar. Aprove ao Senhor nos conceder o seu favor. E hoje nós estamos aqui. Só, irmãos, de nós estarmos aqui nessa tarde, nesse início de noite, já é motivo de muita graça a favor de Deus. Nós sabemos que tem irmãos nossos que nesse momento estão fugindo, estão debaixo de uma perseguição ferrenha, estão debaixo, queridos, de homens violentos, homens maus, que tendem a matá-los, a fazer de alguma forma com que eles venham a negar a sua fé. Mas eu e você vivemos numa nação livre, glória a Jesus, uma nação que permite que eu e você, numa tarde como essa, estejamos aqui reunidos em comunhão e podendo adorar a Deus, podendo trazer a palavra do Senhor. Você tem a palavra de Deus hoje na sua mão e você pode louvar a Deus, ouvir uma palavra de Deus. Então, querido, isso é graça, isso é favor de Deus você nascer na nação brasileira. Você crê dessa forma? Aleluia, meu coração está muito feliz, muito alegre nessa noite. Glória a Jesus. Amém, irmãos? Vamos ouvir uma palavra, vamos meditar numa palavra aqui nessa noite. Você trouxe a sua Bíblia nessa noite? Você trouxe a palavra de Deus nesse lugar? Levante a palavra de Deus aqui, deixa eu ver. Glória a Deus, aleluia. Vamos meditar na palavra do Senhor. Deus é bom em todo tempo. Ele é um Pai querido, precioso, amado. Quero que você abra a sua Bíblia em João, no capítulo de número 1. João capítulo 1, primeiro e o versículo 16. Primeiro capítulo de João, versículo 16. Glória a Jesus. Eu pretendo aqui ser breve também, não tão longo. Depois nós vamos ouvir mais uma palavra, glória a Deus. Mais uma mensagem do trono da graça, que será pregada aqui logo mais, na nossa segunda sessão. Amém? João capítulo de número 1 e o versículo 16. Olha só o que está escrito ali, irmãos. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Vamos repetir esse versículo, todos nós aqui. Porque todos nós glórias a Jesus, temos experimentado da sua plenitude, graça sobre graça. E é um pouco sobre isso que nós vamos falar aqui nesta noite. Uma palavra como que uma introdução para o que vamos receber depois mais. Aleluia. Irmãos, esse evangelho escrito pelo apóstolo João, todos nós sabemos que Deus escolheu 4 homens: Mateus, Marcos, Lucas e João. Homens que foram inspirados pelo Espírito Santo para escrever sobre a vida de Jesus, a trajetória de Jesus, os atos de Jesus. Nós sabemos que Mateus, ele escreveu para os judeus. Mateus apresenta Jesus como rei,
quando você lê o Evangelho de Mateus, segundo escreveu Mateus, você vai ver que Mateus ele escreve apresentando Cristo como o Messias, o Rei esperado, o Rei dos Reis. Ele é rei de alguém aqui nessa noite? Ele é o nosso Rei, glória a Deus. Quando nós lemos Marcos, Marcos apresenta Cristo como o servo sofredor. Quando nós lemos o Evangelho de Lucas, você vê que Lucas apresenta Jesus como um homem perfeito, por causa que os gregos, eles pendiam para a sabedoria, para a filosofia. Então Lucas, um médico, narra, escreve sobre Cristo, um homem perfeito. Mas quando nós lemos o Evangelho de João, você vê que João escreve sobre Cristo, o Filho de Deus, Cristo, o Verbo encarnado. Os teólogos, eles dizem que o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, quando você estuda teologia, você vai ver que é chamado de os Evangelhos sinóticos. Alguém já ouviu esse termo aqui? Os Evangelhos sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas. Mas o Evangelho de João é um evangelho diferenciado, glória a Deus. O Evangelho de João não faz parte deste grupo. É um evangelho que toca, que fala, que move, que nós conseguimos, estudando esse evangelho, ver ali o verbo que se fez carne e que está aqui nesta noite. Aleluia! Irmãos, quando nós começamos a estudar os evangelhos, você vai ver que Jesus, ele escolheu 12 homens, que eram os 12 discípulos. Nós vemos ali os discípulos caminhando com Cristo, escolhidos pelo Senhor Jesus. Mas você percebe que Jesus, quando ele ia fazer algo muito íntimo, muito poderoso, ele chamava 3 dos seus 12 discípulos. Quem é que sabe aqui quem Jesus chamava? Pedro, Tiago e João. Você vai ver que quando Jesus se transfigura no Monte Tabor, eles dizem que é o Monte Hermon, Jesus chama quem? Pedro, Tiago e João. Quando Jesus está no Getsemane, quem que ele chama? Pedro, Tiago e João. Quando Jesus vai ressuscitar uma menina, quem ele chama? Pedro, Tiago e João. Você já se perguntou aqui nessa noite, por que Jesus chamava à parte Pedro, Tiago e João? Por que Jesus não chamava os outros discípulos? Por que ele escolhia sempre Pedro, Tiago e João? Quando nós estudamos um pouco sobre o significado do nome desses homens, você vai conseguir entender por que o Senhor Jesus chamava sempre Pedro, Tiago e João. E desses 3 homens, desses 3 discípulos, você percebe que dos 3 havia um mais chegado ainda, que era João. João era aquele que era considerado o discípulo amado. Você vai ver que quando Jesus está ali, na Santa Ceia, na Páscoa, e Jesus diz que entre eles havia alguém que ia trair Jesus, que era Judas Iscariotes. A palavra de Deus diz que eles fizeram um sinal para João. Pergunta para o mestre quem é. E naquele momento, a palavra de Deus diz que João coloca a cabeça no peito de Jesus. Imagina só, irmão, você colocar a sua cabeça no peito de Jesus, ser abraçado por Jesus. Aqui é a primeira palavra que eu quero deixar para você nessa noite. Que nós miseráveis, pecadores, condenados, irmãos, para sempre, pela graça de Deus, pela maravilhosa bondade de Deus, pelo seu favor imerecido que nos alcançou. Hoje nós temos a oportunidade de colocar a nossa cabeça no peito de Jesus Cristo. Temos a oportunidade de ser abraçado por Jesus Cristo. Nós temos a oportunidade de conhecer a Jesus Cristo. Querido, você quer maior graça, maior favor do que esse? Aleluia!
Eu e você que estávamos outroras debaixo da ira de Deus, hoje poder abraçar a Deus, hoje poder ser chamados filhos de Deus. E João deixou o exemplo para nós. João, pela sua proximidade com Jesus Cristo, por andar mais perto, por conhecer mais, ele se dizia o discípulo amado. Não é porque Jesus amava mais João do que Pedro, que Tiago, do que os demais discípulos, não. É porque que quanto mais próximo você anda de Jesus Cristo, mais você experimenta o amor dele. Quanto mais você anda com Cristo, meu irmão, mais você vai experimentar o amor dele por você. Por isso que se você está aqui nessa noite e você diz para você, o Senhor não me ama tanto assim, eu quero dizer para você, achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós outros, aleluia. Irmão, quando você se achega a Ele, você se aproxima dEle, você experimenta Ele. Você sabe que é amado, você sabe que é querido, você sabe que foi aceito, glória a Deus, aleluia. E João nos deixa esse exemplo de amor, de experimentar graça, favor. É por isso que quando nós lemos a epístola de 1 João, você percebe que João fala muito sobre amor, que nós precisamos amar a Deus e os nossos irmãos, o nosso próximo, que nós somos amados pelo Senhor. Nós amamos hoje porque Ele nos amou primeiro, a palavra diz. É porque era um homem cheio da graça, do favor de Deus. E é isso que Deus tem para mim e para você nessa noite, meu querido. Que você saia daqui cheio da graça e do amor do Pai. Para que lá fora você possa compartilhar esse amor. Para que lá fora você possa transmitir esse amor para as pessoas que estão lá do lado de fora. Mas por que Deus escolheu Pedro, Tiago e João? Eu não te respondi isso ainda. Quando você estuda o nome Pedro, você sabe que Pedro era Simão. Foi Jesus que disse para ele, quando encontrou ele pela primeira vez, Jesus disse para ele, você é Simão, filho de João, tu se chamarás Pedro. Tu se chamarás uma rocha, porque a palavra Pedro, o nome Pedro, significa rocha, significa pedra, significa isso, meu irmão. Já o nome Tiago, significa, o nome Tiago, o significado dele, quando você estuda, você vai ver que esse nome, ele tem origem em Jacó. Jacó, quando ele nasceu, a palavra de Deus diz que ele nasceu agarrado no calcanhar de Esaú. E o nome Jacó significa aquele que agarra. Então o nome Tiago, ele tem esse significado também, aquele que agarra. Aquele que agarra. É noite de você agarrar aqui nesse lugar. Querido, não perca as oportunidades que o Senhor te concede. Nessa noite de imersão, meu irmão, Deus está dizendo para você, agarra, toma posse, se apodera daquilo que está sendo ministrado. Mas os teólogos também dizem que esse nome Tiago também quer dizer aquele que substitui, ou aquele que morreu, aquele que morre. Quando você lê Atos dos Apóstolos, você vai ver que Tiago, o apóstolo Tiago, foi o primeiro deles a morrer. Ele foi morto à espada a mando de Herodes. E o que significa João? O nome João significa agraciado por Deus. João significa a graça de Deus, aleluia. João significa favor imerecido. É isso que significa o nome João. Então quando você pega Pedro, Tiago e João, você vai ver que Jesus, que esses nomes está dizendo o seguinte para nós: pedra substituída ou agarrada à graça. O que foi escrito em tábuas de pedra no Antigo Testamento, meu irmão? A lei. Quando Moisés estava no Monte Sinai, o Senhor lhe deu mandamentos e ordens, lhe deu leis. E essas leis, esses 10 mandamentos foram escritos em tábuas de pedra. Por isso que o nome Pedro está apontando para a lei, está apontando para os mandamentos, mas é a pedra substituída pela graça, aleluia.
É a pedra substituída pelo favor. E hoje eu e você em Cristo Jesus, nós temos o favor do Pai, aleluia. Nós temos a graça do Pai, nós temos o amor do Pai, porque Jesus, Ele cumpriu, Jesus obedeceu, Jesus nos introduziu em um relacionamento íntimo com o nosso Pai. Porque é graça, é favor de Deus. Você crê nessa palavra aqui nessa noite? Oh Espírito Santo, é graça, meu irmão, é favor. Pedro, Tiago e João, é graça, é favor imerecido. E quando nós lemos o versículo de número 16 do capítulo 1, o texto que nós lemos, ele está escrito assim, ó, porque temos experimentado da sua plenitude, graça sobre graça. Quando o apóstolo João escreveu o evangelho, que tem o seu nome aqui, ele já tinha visto, meu irmão, muitas mortes. Ele já tinha visto muitos crentes, cristãos, homens naquela época, sendo mortos por conta de confessarem a Jesus Cristo, por conta de seguirem a Jesus Cristo, perdendo as suas vidas. Mas, irmão, o apóstolo João não se atenta para isso. Na sua trajetória, na sua caminhada, ele diz, independente de qualquer situação ou circunstância, eu tenho experimentado da sua plenitude, graça sobre graça, aleluia. Pastor, o que você quer dizer com isso? Querido, eu quero dizer que não importa o que aconteça. Eu não sei como a nação brasileira vai ficar. Eu não sei quem vai ser o novo presidente. Eu não sei como o mundo vai girar aí, querido. Mas eu quero dizer para você, você e eu, a igreja de Cristo, vamos passar experimentando da sua plenitude, graça sobre graça. Porque é assim que ele passava aqui. Foi isso que ele escreveu aqui. Eu tenho experimentado isso na minha vida. Eu tenho experimentado do favor. Eu tenho experimentado do amor. Eu tenho experimentado da bondade desse Deus. Aleluia. Oh, meu irmão, talvez lá fora as coisas estão difíceis para você. Talvez apertou o laço. Talvez, pastor, você não sabe que eu tenho passado a dificuldade. Querido, você é alvo da graça do Pai. Você é alvo da graça do Pai, do favor do Pai, da bondade do Pai. Eu quero dizer para você que Ele é um bom Pai e está com você. Ele cuida de você. Então essa deve ser a nossa resposta. O mundo só tende a piorar, pastor. As coisas estão ficando cada vez mais difíceis. Não importa, querido, creia nessa palavra. Creia nessa palavra. Não importa o que aconteça, eu vou continuar experimentando graça sobre graça de Deus na minha vida. Creia nessa palavra, meu irmão. E talvez você está aqui dizendo, pastor, como é que eu faço para experimentar desse favor? Como é que eu faço para experimentar desta graça? Como é que eu faço para experimentar mais e mais do amor desse Deus, do amor desse Pai? E é aqui que eu quero que você venha e entenda comigo alguns versículos que nós vamos meditar aqui em alguns pontos. No versículo de número 12, meu irmão, capítulo de número 1, versículo 12. O primeiro ponto para nós experimentarmos a graça do Pai, o favor de Deus, mergulharmos nesse rio, mergulharmos e andarmos nesse favor imerecido. O primeiro ponto que eu quero deixar que você precisa entender está no versículo 12, no capítulo 1. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O primeiro ponto, meu irmão, é você receber a Jesus Cristo e se tornar um filho de Deus, aleluia. Querido, a maior mentira de Satanás no mundo é que todos são filhos de Deus. Não é o que a palavra ensina.
A palavra ensina que para nos tornarmos filhos de Deus, nós precisamos receber a Jesus Cristo e crer nele, confessar a ele. Aleluia! É quando você recebe a Jesus Cristo que você se torna filho dele. Mas você precisa receber. Porque, meu irmão, a graça, o favor de Deus, ela não é uma doutrina. A graça é uma pessoa, a graça é Jesus Cristo. Você precisa receber a graça, você precisa receber Jesus e ser feito filho de Deus. Por isso esse é o primeiro ponto para nós, para você experimentar, meu irmão, na sua vida, ao sair dessa imersão nessa noite, dessa palavra introdutória, você precisa sair daqui com essa convicção, com essa certeza em fé: eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus, porque eu recebi a Cristo no meu coração. Aleluia! Tem alguém que é filho de Deus aqui nessa noite? Tem filho de Deus aqui nesse lugar? Então glorifica Jesus Cristo nessa noite. Aleluia! Nós somos filhos. Nós somos filhos, meu irmão. E somente para os filhos, querido, estão reservados as maravilhas de Deus. É para o filho, não é para o estranho. Não é para o escravo, é para o filho. A sua essência, a sua posição no reino é de filho. É de filho. É de filho de Deus. Somente os filhos são herdeiros. Somente os filhos são co-herdeiros com Cristo Jesus. Somente os filhos possuem a vida eterna. Somente para os filhos está preparado aquilo que os olhos não ouviram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que não subiu ao coração. É o que Deus tem preparado para nós. Para aqueles que amam, para aqueles que são filhos, para aqueles quando estavam na face dessa terra, receberam a Jesus Cristo no seu coração, aleluia. Mas nós precisamos ser filhos, nós precisamos ser filhos, receber a Jesus Cristo. Ô meu irmão, você precisa sair com essa convicção: pastor, eu já sou filho faz tantos anos. Eu já ouvi essa palavra há 1 década, 2 décadas atrás. Mas talvez você não tenha vivido dessa forma. Tem vivido como um estranho. Tem vivido longe. Tem vivido com muitos medos, receios, dúvidas no seu coração. Essa imersão, meu irmão, é para você renovar as tuas forças. Essa imersão, meu querido, é para você mergulhar nessa graça. É para você sair daqui nessa noite: eu sou amado, eu sou querido, eu sou filho, o Senhor me ama, a sua graça me alcançou. Você é filho. A palavra de Deus diz em Colossenses no capítulo 1 e no versículo 12 e no versículo 13. Colossenses capítulo 1, versículo 12 e o versículo de número 13. Olha o que está escrito: dando graças ao Pai, que vos fez idôneos, que vos fez aptos, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou, ou nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Queridos, somente os filhos são feitos dignos na presença do Pai por meio do sacrifício de Jesus Cristo, de participar da herança dos santos na luz. Por isso os filhos não estão mais nas trevas, os filhos estão na luz. Tem alguém que está na luz aqui nessa noite? Oh, meu irmão, talvez você entrou aqui. É tanta treva, pastor, é tanta coisa. Querido, entenda de uma vez por todas que o filho não está na treva, que o filho não está na potestade de Satanás. O filho está nos braços do Pai, no reino do seu Filho amado, Jesus Cristo. O filho está na luz. Você foi transportado para a luz.
Você é luz, a Bíblia diz que vocês são sal da terra e luz do mundo. Tem luz aqui nessa noite. Você é sal da terra, meu irmão. Você é luz. Oh, aleluia. Saia daqui com essa consciência nessa noite. Eu sou luz. Eu sou luz, eu não estou na treva. Eu sou filho, eu sou amado. Oh, aleluia, Jesus. Esse era o primeiro ponto para nós experimentarmos a graça do Pai. O segundo ponto está no versículo 13, primeiro capítulo de João, capítulo 1, versículo de número 13. A palavra diz assim, irmãos: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Qual é o segundo ponto para experimentarmos a graça? Nascer de novo. É necessário você nascer de novo. É necessário, meu irmão, você experimentar o novo nascimento. Se você quer experimentar graça na sua vida, a favor de Deus, intimidade com o Pai, você precisa receber Cristo e ser feito filho, e você precisa nascer de novo. Nascer do Espírito, nascer do alto. Quando nós lemos o capítulo de número 3 de João, você vai ver que havia um homem cheio de conhecimento, um homem cheio de lei, um ancião chamado Nicodemos. E ele foi ter com Jesus. Quando Jesus olhou para ele, Jesus deu uma palavra para ele: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Nicodemos, você precisa nascer do alto. Irmão, não importa. Tem pessoas que estão há 10 anos na igreja. Tem pessoas que estão aí fora, meu irmão, que nunca nasceram de novo. Essa noite é noite de você nascer de Deus nesse lugar. Essa noite é noite de você experimentar através do Espírito Santo, meu irmão, o novo nascimento. E você poder sair daqui cantando o hino: eu nasci de novo, aleluia. Eu nasci de novo naquele imersão, pastor. Eu nasci de novo naquele culto. Eu tive uma experiência com Jesus Cristo. Eu tive uma experiência com Ele naquele lugar. E a minha vida nunca mais foi a mesma. Porque o cristianismo, meu irmão, não é um encontro com religião. Cristianismo é um encontro com Jesus. Você precisa nascer de novo. Diga, é necessário nascer de novo. Nós precisamos nascer de novo. Nós precisamos nascer de novo. É um nascimento que transcende o nosso entendimento. O novo nascimento, meu irmão, não é um nascimento natural. É um nascimento sobrenatural. Porque ele é operado por meio do Espírito Santo. A palavra de Deus diz em João, no capítulo 3... e no versículo de número 3 e no versículo de número 5, que nós precisamos nascer de novo, porque se não nascermos de novo, você não pode ver o reino de Deus. Se você não pode, irmão, ver o reino de Deus, quanto mais entrar nele. E o texto diz no versículo 6, o que é nascido do Espírito é Espírito, o que é nascido da carne é carne. Ou nós precisamos nascer de novo para experimentar mais desse Deus. O novo nascimento, meu irmão, remove toda cegueira, arranca o pedregulho do coração, faz de você alguém novo na presença do Pai. Aleluia. Você é novo, zerado, zeradinho, glória a Deus, 0 quilômetro. Você precisa nascer de novo. Você precisa nascer do alto. Essa palavra novo no original, é uma palavra que significa, anotem, está no grego original, que significa do alto.
Jesus estava falando para Nicodemos o seguinte: Nicodemos, você precisa nascer do alto. Você nasceu da terra, você nasceu da sua mãe lá, do relacionamento da sua mãe com o seu pai. Mas o que Deus tem para você não é da terra, o que Deus tem para você é do alto, Nicodemos. O que Deus tem para você é uma história, meu querido, cuja origem é do alto, é de Deus, é do Espírito, é de cima. É de lá que você experimenta a graça, o favor, o amor do Pai, a presença do Pai. Oh, tem alguém que está comigo aqui nessa noite? Então glorifique a Jesus Cristo nesse lugar. Aleluia, Jesus. Deus é bom, aleluia. Uma glória aqui nessa noite. Você está sentindo uma glória? Tem algo diferente aí. Deus vai tomar você aqui nesse lugar. Você crê nisso? Espírito Santo. É um novo nascimento. Nunca me esqueço quando eu tive um encontro com Jesus Cristo, meu irmão. Que eu nasci de novo, com 19 anos de idade, ouvindo música do mundo. Não limita a Deus, meu querido. Não limita a Deus. Não coloca Deus dentro de uma caixinha de sapato e diz: fica aí, Deus. Ele é ilimitado. Deus está onde eu e você jamais podemos imaginar. E na sala de casa, querido, ouvindo música do mundo, eu comecei a pensar em Deus. As pessoas estavam ministrando a palavra de mim, para mim, pregando o evangelho. Meu irmão, a minha cunhada, irmãos na empresa, irmãos no colégio, pregavam a palavra de mim, eu zombava, ria deles. Mas aquilo foi tocando no meu coração. A semente, não deixa de semear, prega a palavra. Aquela pessoa que trabalha com você lá, aquele coração duro, fala: Jesus te ama, semeia na vida dela. Um dia Deus vai tocar nela, meu irmão. E na sala de casa, ouvindo música do mundo, o Espírito Santo me tomou naquele lugar, meu querido. E naquele dia eu tive a certeza que eu tinha nascido de novo. Porque depois daquele dia eu nunca mais fui a mesma pessoa. Os meus colegas não reconheciam mais aquele Gilvan. Gilvan da bagunça, Gilvan da bebedeira, Gilvan, querido, que estava na prostituição. Sabe por quê? Porque eu fui feito uma nova criatura. Aquele momento não foi da carne, não foi da vontade do varão, não foi da vontade do papai e da mamãe, foi da vontade de Deus, nasceu de Deus. Aleluia. E você se torna uma nova criatura. Aleluia. As escamas são tiradas dos teus olhos. E sabe o que acontece no novo nascimento? Quando nós nascemos de novo, antes de nós nascermos de novo, meu irmão, nós vivemos aqui nessa terra de uma maneira, achando que nós estamos aqui e que há um Deus todo-poderoso que está lá longe, que nem sabe talvez que eu existo. Mas quando você nasce de novo, você vê o quão pertinho Ele está de você. Ou melhor, querido, Ele habita dentro de você. Mas nós precisamos nascer de novo. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios, um texto bem conhecido, capítulo 5, versículo 17. A palavra diz assim, ó: se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E se alguém está em Cristo, como é que pode alguém estar em Cristo? Nascendo de novo. Para você estar em Cristo, meu irmão, é necessário o novo nascimento. E as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Você é uma nova criatura. Eu quero dizer para alguém aqui nessa noite, que essa é a noite que Deus escolheu para você nascer de novo. O seu passado vai ficar para trás a partir de hoje, e Ele tem uma nova história para você. Uma nova história escrita por Ele a partir de hoje. E Ele vai se revelar a você. E os céus vão se abrir sobre você, e você vai experimentar e andar
na graça sobre a graça do Pai. Aleluia! Como é que eu faço para nascer de novo? Peça a Ele. Diga nessa noite: Senhor, eu quero nascer de novo nesse lugar. Eu quero nascer de novo, Pai, nessa imersão. Eu quero, Jesus. Eu quero. Você tem que pedir: eu quero. Porque se o vosso Pai, que são maus, vos dão boas dádivas, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará o Espírito Santo àquele que lhe pedirem. Você tem que pedir, você tem que ansiar, você tem que desejar, você tem que querer, meu querido, aleluia. Esse é o segundo ponto para nós experimentarmos a graça do Pai, o favor do Pai. Qual é o terceiro ponto, pastor? Versículo de número 14. João capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheia de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Terceiro ponto para experimentarmos a graça de Deus é crescermos no conhecimento de Jesus Cristo. Nós temos visto, diz o apóstolo João, nós temos contemplado, nós temos visto, nós temos experimentado, nós temos conhecido. E quanto mais ele crescia, mais ele experimentava. Mais ele experimentava. Meu irmão, Jesus Cristo é uma fonte inesgotável. Não pense que nós esgotamos a presença do Pai, limitamos o Pai, não. É inesgotável, tem mais para você. Ele quer se revelar mais para mim e para você. Tem muito mais para nós conhecermos do Pai. Tem muito mais. Não fica pensando: pastor, eu já li de Gênesis a Apocalipse várias vezes. Já perdi a conta de quantos cursos eu fiz, pastor. Já vi dezenas e dezenas e centenas de mensagens. Eu acho que já sei bastante. Não, você não sabe bastante. Você nem arranhou ainda. Tem muito mais, irmão. Tem muito mais. Ele quer se revelar a você. Para nós experimentarmos mais graça, mais favor, nós precisamos conhecer mais a Jesus Cristo. Nós precisamos contemplar mais a Jesus Cristo. Nós precisamos experimentar mais de Jesus Cristo. Porque Jesus é a graça e a verdade. Ele é a graça e Ele é a verdade. Oh Espírito Santo, maravilhoso é o Senhor. Te adoramos, Pai, nessa noite. Glorificamos o Senhor pela Tua presença. Como nós queremos, Pai, conhecer mais e mais a Ti. Tu és uma fonte inesgotável, aleluia. Ele está aqui nesse lugar. Alguém está sentindo a glória de Deus aqui nessa noite? Oh querido, não resista à presença do Pai. Não resista à graça do Pai aqui. Deixa Ele tocar em você, deixa Ele curar você nessa imersão. Deixa Ele sarar você nesse lugar. Teve um homem que disse certa vez: em Cristo Jesus nós não encontramos somente o exemplo, nós também encontramos o poder. Cristo não é somente o exemplo, em Cristo nós temos o poder. O poder para servir, o poder para andar com Ele, o poder para experimentar dEle. Esse poder, meu irmão, emana dEle. Tem mais. Quando Jesus, meu irmão, estava andando nessa terra, o leproso chegou até ele e falou: mestre, se queres, pode purificar-me. Segundo a lei mosaica, se uma pessoa tocasse num leproso, essa pessoa ficaria leprosa.
impura. Mas quando esse leproso disse para Jesus, Jesus disse: quero. Jesus tocou nele e a lepra foi embora. A pele dele se fez limpa, que nem a de um bebê. Porque quando Jesus encosta, ele não pega a lepra para si, ele passa a justiça, ele passa a pureza, ele passa o amor, ele passa a graça. Ele quer tocar em alguém aqui nessa noite. Se eu tivesse naquela época, tocasse naquele leproso, eu ficaria leproso, considerado imundo, impuro. Mas com Jesus é diferente, meu irmão, porque Ele é uma fonte inesgotável. Ele está aqui nessa noite, Ele está aqui nesse lugar. Ele quer que você o conheça, que você o experimente. Aleluia. Tudo que você precisa, meu querido, para servir a Deus nessa terra, encontra-se em Deus, encontra-se em Jesus, encontra-se em Cristo. Dele emana o poder, dele emana a unção, dele emana a graça, dele emana o favor. É dele, não é do pastor, não é do obreiro, do missionário, não, é de Jesus. E Jesus não está pendurado no madeiro, Jesus ressuscitou e vivo está. E vivo está, reina pelos séculos dos séculos, a Ele a glória para todo sempre. Quando eu e você lemos o capítulo de número 17, João capítulo 1, versículo 17, a palavra de Deus diz assim: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Meu irmão, quando nós lemos e estudamos, olhe para cá, quando nós lemos Romanos capítulo de número 7, do versículo 1 ao versículo 6, você vai ver que o apóstolo Paulo ele faz uma analogia, repita comigo, analogia do casamento. O que o apóstolo Paulo queria que nós aprendesse? O apóstolo Paulo do versículo 1 ao versículo 6, do capítulo 7 de Romanos, ele diz que nós estávamos casados com um esposo, um marido chamado Lei. Nós estávamos casados com um homem, um marido, todos nós, chamado como Lei. Lei. E esse marido, nós somos a mulher, para você entender. A igreja é a mulher. Estava casado com um marido chamado Lei. Esse marido é um marido perfeito. É um marido exigente. É um marido que cobra. Não há defeito, não há erros nesse marido chamado Lei. O problema não está com o marido. O problema está com a esposa, porque o marido é perfeito, mas nós, a esposa, somos imperfeitos. Nós somos transgressores, nós somos pecadores, nós somos devedores, casados com um marido perfeito, exigente, que cobra. As exigências desse marido chamado Lei realçam nas nossas vidas as nossas fragilidades, realçam em nós a nossa pequenez, as nossas limitações, são postos em foco, é posto uma luz sobre nós, os nossos defeitos, a perfeição e a exigência desse marido perfeito chamado Lei. Então você tenta obedecer, você se esforça para agradar, mas você não consegue, porque em você
a uma natureza caída, pecaminosa, adâmica. Você tenta agradar a Deus, mas você não consegue, você peca, você tropeça. E esse marido perfeito chamado lei, ele exige de você, ele cobra de você. E o que acontece conosco? O que acontece comigo e com você? Quando nós tropeçamos e caímos, nós temos medo, nós nos sentimos condenados. Muitos cristãos nos dias atuais têm depressão, síndrome do pânico, porque não entenderam até hoje quem é o verdadeiro marido deles. Esse marido chamado lei, ele põe em realce a sua debilidade, meu irmão. Então a pessoa vive um cristianismo cheio de medo, de pânico, não tem alegria. Ela diz: eu estou bem, eu estou feliz, mas é só por fora, por dentro está arrebentado, porque ainda não entendeu o propósito, a graça, o favor de Deus. Só que o apóstolo Paulo, do capítulo 7, do versículo 1 ao 6, fazendo analogia do casamento, ele diz que pela fé em Jesus Cristo, quando você crê em Jesus Cristo, quando você recebe Cristo e se torna um filho, quando você nasce de novo, a palavra de Deus diz que quando Jesus morreu na cruz, você morreu com ele naquela cruz. Quando Jesus foi sepultado, eu e você fomos sepultados. Quando Jesus ressuscitou, eu e você ressuscitamos com ele. O que isso significa nessa analogia do casamento? Nós, a mulher, casados com a lei, meu irmão, com esse marido perfeito, nós não podemos sair desse relacionamento com esse homem perfeito chamado lei e entrar num outro relacionamento, porque seríamos chamados de adúlteros, adúlteras, porque é uma prostituição. Como é que Deus resolveu esse dilema? Ao invés de matar o marido chamado lei, a mulher morre. A mulher morre com Jesus Cristo. A mulher ressuscita com Jesus Cristo. E a mulher se casa com Jesus Cristo. Por isso que hoje eu e você não estamos casados com o marido lei. Eu e você na ressurreição estamos casados com Jesus Cristo. Cristo é o seu noivo, Cristo é o seu marido, e é dele que emana a graça para você obedecer a Deus. Qual a diferença desse marido para a lei? Qual a diferença de ter um esposo, Jesus, na nossa vida? Não há exigências, pastor, há exigências, há mandamentos, só que a lei não ajudava você, a lei não dava suporte para você. Casado com Jesus Cristo, ele dá força para você. Ele te toma pela mão. Ele diz para ti: eu estou aqui, minha noiva. Eu estou aqui, está aqui a força, o consolo, o abraço, a graça para você me servir. Nós precisamos entender essa maravilhosa graça. Você está casado com Jesus Cristo, você ressuscitou com Jesus Cristo, e hoje você frutifica para Deus em Jesus Cristo. Que maior graça do que esta? Que maior graça e favor do que esse? Entenda nessa noite, nessa imersão, que você não tem uma aliança com a lei, você tem uma aliança com Jesus. Para obedecer a lei, para obedecer os mandamentos, Ele é com você. A lei do Espírito e de vida, Romanos capítulo 8, versículo 2, 3. A lei do Espírito, a lei de vida. Quando você sair daqui, meu irmão, saiba disso. Ele é uma fonte inesgotável, é nele que eu encontro a força, é nele que eu encontro a graça. É nele que eu vou continuar perseverando. É nele, pastor. Eu sou tão inconstante. Você não entendeu ainda com quem você está casado. É Jesus, meu irmão. Olhe para Jesus. Cresça em Jesus. E é assim que você vai caminhar. Naqueles dias, naqueles tempos, aqueles irmãos cristãos
eram lançados na fogueira, eram lançados no Coliseu, famílias, crianças, esposo, esposa. Os animais vinham e comiam, matavam. Como é que eles suportavam tudo isso? Será que eu e você temos essa capacidade? Temos, em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus você não vai negar a Jesus, porque Ele vai capacitar você a ir até o fim. Ele vai capacitar eu e você. Ele é a nossa fonte inesgotável. Você crê nessa palavra aqui nessa noite? Oh, o Espírito Santo está aqui nesse lugar. Entenda isso nessa noite, meu irmão. Guarde essa palavra no seu coração. Nós já estamos caminhando para o final. No versículo 15, João capítulo 1, versículo 15, está escrito assim: João testemunha a respeito dele e exclama: este é o Deus de quem eu disse, este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim. O que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Irmão, Ele é antes de nós. Ele está em nós e sobre nós, e vem após nós. E vem após. Ele está vindo. Você crê que Cristo está vindo? Você crê que Cristo está vindo, meu irmão? Ele vem. Maranata, hora vem Jesus. Ele está vindo. Glórias a Jesus. Nós temos experimentado da sua plenitude, graça sobre graça. Coloque-se de pé nesse instante. Aleluia. Coloque-se de pé. Maravilhosa graça. Maravilhoso favor. Aleluia. Preste atenção aqui. Eu quero finalizar essa palavra, concluir essa palavra com uma passagem muito preciosa, muito poderosa. A palavra de Deus, meu irmão, diz em Romanos no capítulo 5. Capítulo 5 e o versículo 2. Romanos capítulo 5 e o versículo 2. A palavra de Deus diz: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça. Querido, igualmente acesso pela fé a esta graça. Essa palavra acesso no original, ela tem um triplo significado. Essa palavra acesso no original está falando de acesso a um palácio diante de um rei, a realeza. Essa palavra acesso está dizendo acesso a um santuário diante do divino. E essa palavra também acesso quer dizer acesso a um porto seguro, onde Jesus é a nossa segurança. Eu quero dizer para você, querido, que nós, pela fé, temos acesso a esta graça, diante de um rei, diante de um palácio da realeza, cujo rei é Jesus Cristo, Rei dos Reis. Nós temos acesso ao santuário, cujo Deus é o nosso Deus verdadeiro, o Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso. E nós temos acesso a um porto seguro. Jesus é a tua segurança. Aleluia.
Oh, querido, se entregue a Ele nessa noite. Você pela fé tem acesso a esta graça. Eu quero convidar você a adorar. Eu quero convidar você a glorificar. Eu quero convidar você a se render ao Pai nesse lugar. Se renda a Ele, se renda a Ele. Feche os teus olhos por um instante.